de conscientização e prevenção do suicídio. Eu estou falando semana porque eu escolhi essa semana, né? Do dia 5 ao dia 10. Dia 10 é o dia, vamos dizer assim, escolhido, né, pela Organização Mundial de Saúde para tratar desse tema, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui no YouTube nós estamos já com 5 minutos de transmissão, tá tudo certinho por aqui. Eu acredito que o Hércules, Hércules, agora que eu olhei aqui pelo chat, estou vendo você, meu irmão, um abraço para você, obrigado pelo carinho, boa noite, esse professor é nota 1000, abraço para você, meu irmão, viu, você que é um cara nota 1000, você sempre foi muito gentil comigo, fico muito feliz, tá bom? Vamos lá então, começando agora sobre o nosso tema, fatores de risco ou fatores que influenciam na decisão de tirar a vida, fatores que interferem no ato suicida. Ontem, dia 5, nós falamos sobre por que abordar o tema do suicídio. Por que abordar o tema do suicídio? Por pelo menos 4 razões que eu acredito que ficaram bem claras ontem. A primeira dessas razões, preconceito. Ai, mas por que fulano fez isso? Fulano é fraco, fulano deveria ter feito isso, ter feito aquilo. Uma pessoa tão jovem, tão forte, não devia fazer nada disso. Essa é a primeira merda que as pessoas fazem quando o assunto é suicídio. Tem um preconceito com a pessoa que comete ou que escolhe esse caminho. Segundo grande problema, o julgamento. Ah, mas eu no lugar dela, eu se fosse ele, imagina. Mas quem é que diz que você pode julgar o outro? Quem é que diz que você está pronto para passar pela mesma experiência que ele? Quem é que diz que a empatia resolve o nível de desespero de uma pessoa que escolhe tirar a própria vida? Hã? Tem muita coisa que é só conversa mole. Empatia, por exemplo, não se aplica ao caso de uma pessoa suicida. Se você nunca pensou, né, nunca teve na condição de tirar a própria vida, você não sabe o que é suicídio. Você não entende qual que é o nível do desespero do sujeito que está ali pronto para resolver o problema que ele enfrenta a partir de um ato como esse. Então tem muita coisa que a gente faz ou por preconceito ou por julgamento. Se a gente for parar para pensar, a gente faria assim um zip, beleza? Ficaria quietinho. Terceiro motivo, por que falar de suicídio? Pelo romantismo, a romantização do ato. Ah, mas na época da Segunda Guerra, os kamikazes japoneses caíam para defender o seu país. Homens-bomba. Não, porque o sujeito amarra uma bomba no corpo e vai lá e puxa a bomba e explode mais 20. Porque ele é um soldado, porque ele é um sujeito que tem ali um patriotismo, uma ideologia. Ou então não, porque eu li num livro que o fulano e a Beltrana juntos resolveram se matar para poder ficar juntos noutra vida. Gente, pessoa que escolhe tirar a própria vida, sendo que ela tem dentro de si o princípio da eternidade, a vontade de viver para sempre, ela só faz a escolha pelo suicídio por desespero. Não é por romantismo, não é porque é bonito, não é porque é uma ideologia, não é porque ela acha que ela tem uma outra coisa diferente para viver em outra vida. É por desespero. Então essa ideia, né, dessa campanha de Setembro Amarelo, não foi o Simon que inventou, tá? Isso é inclusive uma campanha mundial sobre conscientização do tema, tem a ver também com o quarto motivo. Qual que é o quarto motivo? O desconhecimento. Muita gente fala borracha a respeito disso, a respeito desse assunto, a respeito dessa questão. Por quê? Porque desconhece. Puxa, mas o fulano era um cara tão importante, tão legal, tão bacana, tão saudável. De repente, passou a corda no pescoço? Ele estava sofrendo por dentro. E às vezes a gente não tinha noção disso. Então, se não temos noção, não devemos falar. Se não conhecemos, ou seja, se desconhecemos, não podemos falar. Se temos uma visão romantizada do assunto, não devemos falar.
Se temos uma tendência de julgar o ato alheio, não devemos falar. E é claro, né? Se temos preconceito, não devemos falar. Porque uma pessoa que decide tirar a própria vida, ela está e ela foi movida por um forte desespero. O desespero, lembrando, é a falta de esperança. Não é medo, é falta de esperança. É algo completamente diferente. A pessoa não vê mais condições de resolver o próprio problema, né? Ela não vê mais condições de mudar de circunstância e por isso ela escolhe tirar a própria vida. Hoje, então, né, já fizemos uma revisão, nosso tema é fatores que influenciam, ou seja, circunstâncias que influenciam na desesperada solução ou decisão de acabar com a própria vida. É claro que tirando a vida cessa o problema. É por isso que o suicida muitas vezes escolhe, opta por isso. Mas para a gente poder aprofundar um pouquinho mais nesse tema, nós vamos nos valer desse livro aqui, tá? Ó. Psiquiatria Básica, do Mário Rodrigues Lousa Neto, Thelma da Mata, Yung Pan Wang e Hélio Elkes, tá bom? São os organizadores desse meta-estudo. Simon, o que é um meta-estudo? É uma compilação de diversas pesquisas a respeito de um assunto. Esse livro ele é um livro utilizado como suporte para, né, os cursos de psiquiatria, medicina psiquiátrica, perdão. Ele também é utilizado com a finalidade de guia, ou seja, diante de uma dúvida a respeito de um determinado fenômeno psíquico, né, o médico pode utilizar isso. Nós vamos nos valer dele para alguns momentos do nosso bate-papo, tá bom? Essa obra, deixa eu mostrar de novo, se você tiver interesse, tá, de encontrar aí o seu exemplo, é só anotar o nome dos autores, tá certo? A editora... Vou achar o nome da editora para você não ficar desguarnecido. Editora Artes Médicas de Porto Alegre, essa edição que eu tenho, edição de 95, tá? O que nós vamos fazer então hoje? Identificar quais são os fatores que interferem nessa decisão de tirar a própria vida ou não. Lembrando que o meu objetivo com essas 5 lives é ajudá-lo a identificar, reconhecer, acolher pessoas que talvez estejam passando por um problema gravíssimo e que talvez já cogitaram a ideia de tirar a própria vida. Beleza? Sem romantização, sem julgamento, sem preconceito. O que nós vamos falar aqui é, na verdade, para ajudar, né? Todos vocês que têm convívio com pessoas, né, independente de qualquer tipo de condição, mas que você consiga perceber se um amigo seu, se um professor seu, se um vizinho seu, se um parente seu está com algumas ideias desse tipo, para você, inclusive, se aproximar lá e ser útil. Beleza? Cristiano, seja muito bem-vindo. Iraci, Rosana, Vânia, um forte abraço a todos vocês. Daqui a pouquinho eu abro aí para a gente conversar, caso vocês queiram. Se você não quiser conversar, mas quiser anotar, anote aí. Fatores de risco que interferem ou que influenciam no ato suicida. Ontem nós fizemos uma breve introdução. Hoje o nosso tema é um pouco mais denso. Olha que interessante. Existem três campos de estudo sobre o assunto suicídio. O primeiro deles é a psiquiatria. Desde a época de Hipócrates, já se tem uma relação direta entre depressão e suicídio. Mas a psiquiatria é um campo do saber que entende que uma pessoa em sã consciência não tira a própria vida. Ou seja, parte-se do pressuposto de que o sujeito tem uma doença mental. Então, se o indivíduo sofre de uma doença mental, é passível de suicídio. Um segundo campo que trabalha essa questão do suicídio... Oi, Isabela, seja bem-vinda. É o campo da sociologia. A sociologia
já aponta as causas externas, vamos dizer assim, as causas circunstanciais, de ambiente externo, de fator externo, como agravantes e causa, inclusive, de suicídio. Então, se para a psiquiatria é necessário um problema mental, uma doença mental, para induzir o sujeito a tirar a própria vida, para a sociologia, o ambiente externo, as circunstâncias externas interferem nisso. Um terceiro campo que estuda isso, esse fenômeno, é o campo da psicologia. Ou seja, para a psicologia, o indivíduo só tira a própria vida se ele tiver motivos muito particulares, sejam eles de ordem consciente ou inconsciente, que o levem a optar por isso como solução dos seus problemas. O mais interessante é o seguinte: nós estamos falando de psiquiatria, sociologia e psicologia como campos de estudo desse fenômeno que é o suicídio. Mas é importante a gente lembrar do seguinte: por mais que o indivíduo tenha uma escolha, se essa escolha ela for bagunçada por uma doença mental, talvez não seja a melhor escolha. Se essa escolha foi induzida, maximizada através de um problema de ordem social, também a escolha de manter ou não a própria vida foi uma escolha bagunçada. Se o sujeito tem motivos de ordem psicológica, conscientes ou não, que o levaram a tirar a própria vida, essa escolha também não foi equilibrada, não foi balançada. Então é importante que você dê um passo atrás agora junto comigo e se pergunte: o que pode fazer com que a pessoa escolha tirar a própria vida ou fazer com que a pessoa tome uma escolha melhor, uma decisão melhor? É sobre isso que a gente está falando aqui. Lembrando que o mês de setembro é o mês escolhido como Setembro Amarelo, porque é um mês de conscientização. Então, falar sobre isso é importante por quê? Porque é o momento em que nós, a partir de agora, conseguimos nos conscientizar do que é o fenômeno suicídio, para poder identificar, reconhecer e acolher pessoas do nosso convívio que talvez tenham esse tipo de hipótese como solução dos seus problemas, ok? Existem 3 campos que tratam desse assunto. Primeiro, a psiquiatria. Segundo, a sociologia. Terceiro, a psicologia. Para a psicologia, motivos externos não são suficientes, nem mesmo uma doença mental. É preciso que haja motivações interiores, conscientes ou não. Para a sociologia, as circunstâncias pesam muito. Daqui a pouquinho eu vou dar os exemplos, você vai perceber que isso faz também muito sentido. E para a psiquiatria, a questão da doença mental. Tá bom? Ontem foi uma live de introdução, Duda, então foi uma live mais curta. Hoje a gente vai cair dentro dos fatores. Tá bom? Olha que interessante. O primeiro desses fatores é a questão do gênero, a questão do sexo. Os homens têm a tendência de se suicidar muito mais do que as mulheres. O suicídio, no caso dos homens, é maior do que no caso das mulheres. Então, primeiro critério aí, primeiro fator é o sexo. Simon, mas por quê, hein? Talvez por conta da idade, talvez a frustração de uma crise de meia-idade, talvez o sentimento de mais responsabilidade, que muitas vezes talvez não tenha sido despertado ainda nos indivíduos do sexo feminino. Então, o primeiro critério, o primeiro fator que pode interferir nessa escolha é o sexo. No caso de homens, é muito maior do que no caso das mulheres. Quando eu digo sexo aqui, não me refiro à falta ou à sobra, tá? De atividade sexual, me refiro a gênero mesmo. Indivíduos da espécie humana, do sexo masculino, em uma determinada idade, cogitam a hipótese de sair da vida através do suicídio. Por quê? Talvez por pressão, talvez por uma idade um pouco mais avançada, muitas vezes por frustração e até mesmo crises existenciais. Um segundo fator que influencia nisso, dá uma olhadinha aí.
nas suas anotações. A idade. A idade. Olha que coisa interessante. Apesar de houverem, né, de sabermos de relatos de suicidas em todas as idades, nas crianças, esse índice é muito menor do que em adultos. Eu mencionei ainda há pouco que indivíduos do sexo masculino, a partir dos 45, 50 anos, são mais propensos a tentar. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre tentativa e ato suicida daqui a pouco. Mas é importante lembrar do que muitas vezes a idade associada a uma frustração existencial pode levar o sujeito a pensar num ato suicida. Simon, você falou de adolescentes. Por quê? Primeiro porque os adolescentes estão em mudança. Não só uma mudança corporal, mas numa obrigação de fazer nascer um novo eu. Então, ele deixa de ser criança, está numa fase de transição para a vida adulta, e agora ele tem que apresentar uma nova pessoa para a sociedade. Essas confusões acabam fazendo com que muitos adolescentes pensem em desistir de tudo. E para muitos o suicídio passa a ser o quê? Uma decisão definitiva para um problema transitório. Então a questão da idade também pesa muito. Um terceiro fator que interfere, né, nessa questão do ato suicida é o estado marital. Os divorciados, sejam homens ou mulheres, têm uma tendência maior a tirar a própria vida do que os solteiros, num terceiro lugar os viúvos e num quarto lugar os casados. Então o indivíduo que teve um rompimento amoroso, ele tem a tendência de pensar em tirar a própria vida. Por quê? Porque em muitos casos aquele relacionamento era tudo que a pessoa tinha. E os estudos comprovam que em divorciados ou separados, ou a pessoa que teve um rompimento abrupto, né, de uma relação amorosa, a tendência é que esse divorciado tente, pelo menos, ou cogite tirar a própria vida. Um quarto fator que interfere muito nessa decisão é a classe social. Olha que interessante. Lembrando a você que nós estamos usando este livro aqui, tá? Como base para as nossas lives. Psiquiatria Básica. É uma compilação de estudos do Mário Lozaneto, da Thelma Mota, Yung-Peng Wang e Hélio Elkes. Nesse livro, eles apontam para nós, Adriana, o seguinte: as classes sociais mais altas, escuta com carinho, têm maior índice de suicídio do que as classes mais baixas. Ai, Simon, achei que só pobre se matava. Não. Nas classes sociais mais altas, é muito mais provável que haja frustração existencial do que nas classes mais baixas. O indivíduo que está preocupado em pagar a conta de água, luz, telefone, ele está tão preso a questões menores que ele não pensa em questões existenciais que vão gerar frustração. Enquanto que indivíduos numa classe social mais alta se sentem frustrados muitas vezes, não estou afirmando isso, porque o que os estudos provam para a gente não é isso, né? Não aponta nada nessa direção, mas aponta que há uma necessidade existencial maior que não é suprida pelo dinheiro. Curiosamente, olha que engraçado, o que as pesquisas mostram? Que indivíduos de classe alta, quando se aposentam, chegam na terceira idade, eles querem curtir a vida. Enquanto que indivíduos de classe baixa, quando chegam aos 65 anos, não podem curtir a vida. Ainda são vítimas da incerteza, né, das preocupações, do estresse. Aí há uma inversão desses dados. O indivíduo na idade aí de 65 para cima, se ele for pobre, ele começa a pensar em se suicidar. Por quê? Porque a frustração dele se consolida na velhice. Enquanto que o indivíduo, né, de classe alta, antes de chegar à idade de 65 anos, ele até cogita, fala, realmente a minha vida não está tão boa assim. E aí ele pensa nisso, mas depois que ele aposenta, não mais. Por quê? Porque ele pode agora curtir a vida, ok?
Olha que interessante, já falei para você de classe social, de estado marital, já falei para você que muitas vezes a idade do indivíduo e o sexo influenciam nessa tomada de decisão para tirar a vida ou não. Agora eu vou falar de mais um fator. Olha aí, Renata, a profissão. Se o sujeito está insatisfeito na profissão que está, na profissão que escolheu, e ele faz isso por muitos anos, pode ser que ele venha a optar por tirar a própria vida, por não ver sentido. Como vocês sabem, eu sou consultor de empresas desde 2008, trabalho diretamente com pessoas em posição de executivo há muito tempo. E o que eu noto? A insatisfação, o sentimento de que não está colaborando, de que não está contribuindo, muitas vezes faz com que o sujeito fale assim, putz, tudo que eu estou fazendo não tem sentido. E isso prolongado, né, durante muito tempo, acaba levando a pessoa a ter pensamentos suicidas. Essa pesquisa, da qual eu me refiro com vocês aqui, aponta um estudo feito na Califórnia que diz o seguinte, ó, entre as profissões com maior tendência suicida estão, nessa ordem, farmacêutico, dentista, médicos de diversas especialidades, advogados, arquitetos, anestesistas. A pessoa atinge um determinado patamar e se sente insatisfeita com a carreira. Note, Adriana, que eu não estou falando aqui, olha, de profissões de base, tá? Não estou falando aqui de gari, não estou falando aqui de lixeiro, não estou falando aqui de nenhum tipo de profissão, vamos dizer assim, de caráter, pouca responsabilidade com vidas humanas, é o contrário. Nada contra o gari, né? Quem trabalha no serviço de coleta pública. A questão é a seguinte, quanto mais alto o nível, maior a pressão. E desse ponto em diante eu quero que você observe o seguinte, quanto mais pressão a sua carreira exercer sobre você, maior vai ser o seu nível de frustração. Outro fator que interfere nessa tomada de decisão sobre manter a própria vida ou não, desemprego. Homens muito tempo sem trabalho ficam deprimidos, têm maior chance de cometer suicídio. Saiam, mas com a mulher também. A mulher ela tem mais perseverança, mais resiliência, mais intuição, mais percepção, ela espera mais, ela confia mais, ela é mais criativa. O homem é meio jipe para essas coisas. Então, o homem sem trabalho, ele acha que ele não tem valor nenhum. E daqui para frente eu quero que você já comece a associar a palavra depressão a suicídio, tá? Porque você vai perceber que os estudos comprovam exatamente isso. Indivíduos deprimidos têm 58% chance a mais de cometer suicídio do que um não deprimido. Então é importante você entender isso. Ó. No caso dos homens, o fator desemprego interfere muito nessa coragem para viver. Simon, mas precisava ter coragem para procurar um emprego. Lembra que este é um dos grandes problemas quando o assunto é suicídio? O julgamento? Pare de julgar. Você não sabe o que levou o sujeito a tirar a própria vida. Muitas vezes foi um desemprego seguido de uma depressão que o levou a tirar a própria vida. Em outros casos, a profissão, frustração na carreira, fez o sujeito entender que a vida não tinha sentido, se deprimiu, tirou a própria vida. Em outros casos, uma viuvez, um divórcio, uma solteirice, fez o indivíduo ficar chateado, tirar a própria vida depois de um período de depressão. Então comece a perceber, Rodrigo, o que pode levar uma pessoa aparentemente saudável, normal, né? Até a palavra normal hoje já não é muito bem-vinda, porque normal significa aquele que segue as normas, e hoje eu acho que o único jeito de ser são é não ser normal, mas muitas vezes uma pessoa opta por tirar a própria vida por conta dessas coisas que a gente está falando aqui. O próximo fator que interfere nisso, Karen, momento histórico. Em períodos de guerra, presta atenção, que essa aqui você não sabia. Em momentos de guerra, o índice de suicídios cai. Como assim?
É. O ato agressivo e impulsivo é direcionado por inimigo. Há uma coesão social para combater o inimigo de fora. As pessoas se esquecem do inimigo interno, do inimigo de dentro, o índice de suicídio cai. Quer outro fator que interfere? A alteração social. Países que passam por mudanças culturais muito abruptas, né? Um exemplo, Japão. O Japão tinha uma cultura de respeito e valorização dos idosos. Isso era um valor. Depois da Segunda Guerra Mundial, isso passou a deixar de ter efeito. O índice de suicídios entre idosos aumentou a ponto de chegar nos parâmetros norte-americanos. Por quê? Porque houve uma mudança cultural. Uma alteração na maneira como as pessoas veem as coisas. Fatores biológicos. Simon, como assim? Hoje já é mais claro isso, né? Já é mais sabido que se você tem índices de serotonina muito baixos, você vai ter uma tendência à impulsividade e à agressão maior. Se você tem deficiência de vitamina B12, de vitamina D, você vai ter uma tendência maior ao alcoolismo. E uma vez feito isso, você está a um pezinho da depressão. Sabia disso? O alcoolista, o alcoólico ou o alcoólatra, que é o termo do passado, ele está a um pezinho da depressão. Por quê? Porque o alcoolismo, enquanto doença, leva à depressão. E o alcoolismo somado à depressão, ou junto com a depressão, ele vai fazer com que os sujeitos que têm uma tendência suicida pratiquem esse ato. Se só a depressão é responsável por 58% dos casos de suicídio, somado, não é chamado nem junto, somado ao alcoolismo, esses números chegam a 85% dos casos. Fatores externos que interferem na decisão de tirar a própria vida. Fatores genéticos. Simon, como assim? Não sei se você sabe, mas há o maior risco de comportamento suicida em familiares que tiveram suicidas na família, e aonde entra a genética nisso? Na tendência ao comportamento passivo-agressivo ou agressivo-impulsivo. Por quê? Porque diante de uma situação, de uma circunstância vital, a pessoa reage com impulsividade ou com agressividade. Entendeu, Sara, onde é que entra isso aí? Se eu tenho uma tendência genética a reagir aos problemas de determinada forma, quando esses problemas aparecem, a genética entra em campo e fala assim, opa, o jeito de reagir a isso aqui é com agressividade ou impulsividade. Só estão faltando aqui 2 fatores, tá? O próximo fator, não sei se você está anotando aí, se você que está acompanhando a nossa live está presente aí com o seu caderno de anotações, é o fator da família suicidogênica. Simon, como assim família suicidogênica? Isso é tão relevante, gente, que eu vou ler para vocês aqui na íntegra. Tá? Lembrando que estamos usando como base o livro Psiquiatria Básica, do Mário Lozaneto, da Thelma Mota, Yung-Pan Wang e Hélio Elkis, os organizadores dessa meta-análise, dessa meta-pesquisa, que não trata, é claro, só do tema do suicídio, mas de todas as patologias documentadas a respeito de problemas psiquiátricos. Tá? Nós estamos nos baseando aqui a partir da página 376 desse livro, que trata do tema suicídio e tentativa de suicídio dentro da prática clínica de um psiquiatra. Na página 384, temos aqui o tema família suicidogênica. E aí cita aqui o estudo de um pesquisador chamado, por sobrenome, Aponte. A conduta suicida pode ser gerada em crianças com perda das figuras parentais. Vai escutando essa porra. Ela está ligada ao tipo de perda, morte ou separação,
o momento e o grau de significação da pessoa desaparecida. Essa experiência traumática é vivida principalmente por crianças nas quais se manifestam dor, tristeza, impotência e raiva. Sentimentos que podem conduzir ao ato autodestrutivo por desejo de vingança e culpa. São indivíduos humilhados, cruelmente castigados, rejeitados e com carência afetiva, que ruminam sua solidão, raiva e impotência e imploram carícias e gestos de afeto. Assim, o ato suicida simboliza o amor negado e nunca vivenciado. Você prestou atenção nisso aqui? Existem famílias em cujo ambiente há uma predisposição para fazer o indivíduo manifestar um desejo suicida no futuro. Para você que está chegando agora, nós estamos fazendo a segunda de 5 lives sobre o tema Setembro Amarelo, em que nós estamos falando sobre prevenção, entendimento, reconhecimento do que é o suicídio na nossa sociedade. E um dos fatores que levam a pessoa a tirar a própria vida é a família suicidogênica. Um ambiente familiar que repudia, que expulsa, que repele aquela pessoa, a ponto dessa pessoa ter sentimentos de culpa e raiva por existir. Continuamos a leitura. Essas pessoas, as crianças que enfrentam esse tipo de desafio num lar suicidogênico, experimentam a sensação de estar demais, de não serem queridas. Estar demais aqui tem o sentido de estar sobrando. Você já teve sensação de que você está num ambiente que você está sobrando? Você não é querido ali, você não é bem-vindo? Internalizando tal sentimento como: não valho nada, ninguém me quer, todos me odeiam, não tenho direito a desfrutar, não tenho sentido na vida, a única solução é não existir, ou suicídio. O paciente é considerado um intruso perturbador pelos membros da família que descarregam e projetam nele sua agressividade, cuja meta é a expulsão do intruso através da sua autoeliminação. Olha que coisa esquisita, hein? Você já imaginou você estar num ambiente familiar que deveria ser familiar, mas que você não é bem-vindo, não se sente querido, não se sente valorizado? E isso vai fazendo com que você tenha a tendência de tirar a própria vida, porque aí o problema desaparece. O último parágrafo. Ainda de acordo com o pesquisador Aponte, a família facilitaria a autodestruição, oferecendo ao sujeito os meios para execução. Moto, pistola, drogas hipnóticas, álcool, etc. De forma velada, ela promove discussões com o propósito de criar tensão, culpa e desvalorização. Para o autor, a família suicidogênica é aquela na qual a conduta consciente ou inconsciente de seus integrantes contribui de forma importante a determinar, predispor ou desencadear o ato suicida. Entende por que você não pode julgar uma pessoa que escolhe tirar a própria vida? Muitas vezes ela vem recebendo essas mensagens de insuficiência, de insatisfação, de rejeição, desde que ela nasceu. E lidar com esse sentimento de culpa, com essa vontade de acabar com tudo isso, talvez seja muito difícil para ela. Entende por que é importante o Setembro Amarelo? Para conscientizar as pessoas de que se o sujeito resolveu tirar a própria vida, o máximo que podemos fazer é orar por ele. Entende que não é julgamento, não é romantização, não é com preconceito, mas com conhecimento que a gente vai poder aprender a acolher essa pessoa. O último dos fatores, e aqui eu quero que você preste bastante atenção, é a doença física ou a falta de saúde física. Uma doença física crônica
Se você já teve a oportunidade de observar pacientes em estado terminal, você sabe do que eu estou falando. É o sujeito, Mateus, que sofre com dores intratáveis, é a pessoa que está ali com uma doença gravíssima, é uma pessoa que está, muitas vezes, sem mobilidade alguma, é uma pessoa que sofreu, de repente, um acidente, ou uma queimadura, e ela perdeu, né, a sua feição, né, o termo técnico para isso é desfiguramento. Essa pessoa, ela perdeu a sua identidade. Então, para ela é difícil continuar vivendo. Uma ruptura de relacionamento, talvez de forma abrupta, não precisa ser só separação, como a gente mencionou no caso da situação marital, às vezes um acidente gravíssimo que leva um dos cônjuges. Às vezes não é nem caso de casais, né? O sujeito perdeu um familiar muito querido e não soube lidar com o luto. Isso se torna uma dor crônica, insustentável para o sujeito. Quer ver um outro exemplo de doença física? O uso de medicamentos ou de fármacos que causam depressão, a própria depressão, o alcoolismo. Eu não sei se você sabe, mas tanto a depressão quanto o alcoolismo são doenças. Causam debilidades. Ah, mas o fulano está nessa condição porque quer. Lembra que a melhor forma de entender a questão do suicídio é não julgando, não tendo preconceito, então você não vai conseguir acolher. E eu mencionei ainda há pouco nessa live que alcoolismo e depressão juntos são responsáveis por 85% dos casos de suicídio. Eu não sei se você já percebeu, mas dessas 12 influências, ou desses 12 fatores que influenciam o ato suicida, pelo menos 8 levam diretamente a um estado de depressão, suicídio. Então é o fator, um quadro clínico de depressão, da depressão, suicídio. Fator, estresse agudo, depressão, suicídio. Então parece que para nós já fica claro que se você quiser combater ou prevenir, que hoje já é sabido que é possível, né, prevenir atos suicidas, você tem que cuidar das pessoas deprimidas, em primeiro lugar. Num segundo lugar, você tem que cuidar das pessoas que têm uma predisposição ao álcool, os alcoolistas, é o termo, se não me engano, esse é o termo correto hoje, né? Por quê? Porque são fatores que interferem diretamente na saúde. Se você está chegando nessa live agora, isso vai interferir diretamente na biologia, vai interferir diretamente nos fatores aí de tomada de decisão, e aí é o efeito bola de neve, né? É apenas uma hipótese, tá? O que a gente vai falar aqui, mas pense no seguinte, o indivíduo tem, vamos combinar os fatores, né? O indivíduo tem a perda do emprego, ele muda de cidade, então já tem uma alteração social, valores diferentes, ele está desempregado, ele tem uma situação marital em que a mulher o abandonou, ele desenvolveu, né, o mau hábito da bebida alcoólica, então ele vai somando fatores que vão aumentar o seu estresse, ele já está numa carreira que ele não gosta, ele desenvolve uma depressão. Esse indivíduo ele tem agora um grande problema nas mãos. Tudo isso, né, maximizado pelos juros compostos das emoções, pode levar esse sujeito a pensar em tirar a própria vida. Tudo isso que eu estou falando aqui é apenas para fins de conscientização, para que você não tenha preconceito, não julgue, não romantize e conheça casos em que as pessoas tiraram a própria vida porque estavam realmente sofrendo. Note que eu falei aqui sobre 12 fatores, certo? Que interferem, que influenciam na decisão de manter ou não a própria vida. Mas o ponto central é a pessoa que enfrenta, né, esse tipo de problema que a gente citou aqui por muito tempo, ela sofre. E não é que a pessoa desistiu de viver.
Não. Ela optou por resolver o problema através de um ato suicida. É triste, mas infelizmente acontece. Por isso que é necessário o acolhimento e o acompanhamento, seja por profissionais ou por familiares amorosos, amigos amorosos. Amanhã, né, nós vamos fazer mais uma live sobre esse tema e nós vamos falar sobre a progressão dessa hipótese suicida. Nós vamos falar desde das primeiras ideias e quais são as etapas que a pessoa passa até chegar à consumação do ato. Nessa semana, o que eu quero que você realmente entenda o que leva uma pessoa a tirar a própria vida. Tá bom? Para que você possa, né, já de início, identificar. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui trabalham com pessoas, certo? Mas assim, a questão, apenas para fins didáticos, é a seguinte, Josiane, você consegue identificar se um colega seu de trabalho está com ideias suicidas ou não? Muitos de nós não. Você consegue, Catiúcia, perceber se um familiar seu que está sofrendo já por muito tempo começou a falar coisas assim, um pouco duvidosas, até preocupantes a respeito da própria vida? Em muitos casos acontece por conta desses problemas que a gente mencionou aqui. Tá? São fatores de risco, fatores que interferem diretamente na qualidade de vida do sujeito, e por isso muitas vezes ele concebe essa ideia. Só que da concepção da ideia até a consumação do ato, existem algumas etapas muito claras que a psiquiatria já identificou, mas que a gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Lembrando que a finalidade dessas lives é ajudar você a identificar, reconhecer, acolher pessoas que talvez estejam em sofrimento gravíssimo, tentando talvez lidar com isso através de um ato suicida, tá bom? Gislaine, muito obrigado por ter vindo à nossa live. Josiane, Matheus, Catiúcia, Karen, Rodrigo, Renata, Sara, Adriana, David, Floriano, Mendes Helena, acho que é isso, Duda, Agmara, Isabela, um abração para vocês, Cristiano, Vânia, Iraci, Rosana, tem um perfil aqui que deve ser profissional, Metacom. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. É claro que, na verdade, hoje foi mais uma breve aula sobre esse tema, fatores de risco que interferem diretamente no ato suicida. E aí você começa a pensar nesses fatores de risco, desde aí de uma alteração social, de um estado marital não adequado para o sujeito, talvez uma mudança de situação, desemprego, o estresse que tudo isso gera, doença física, uma comorbidade. Aí você olha e fala assim, poxa, mas todo mundo que a gente conhece hoje em dia passa por pelo menos um desses problemas. Entende por que o Setembro Amarelo não é só uma campanha de publicidade? As pessoas realmente precisam de outras que as entendam, tá certo? Hércules, meu querido, muito obrigado. Está dizendo aí, boa noite, esse professor é nota 1000, um abraço. Abraço para você, querido, tudo de bom. Espero podermos falar em breve. Meus caros, para vocês que estão aqui no Instagram, muito obrigado pela presença, pela passadinha que você deu aqui. Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram e também vai estar disponível, né, no meu canal do YouTube. No canal do YouTube, Simon Hill Comunicação, aqui no Instagram, @Simon Hill, tá bom? Um forte abraço para vocês. Amanhã voltamos para falar sobre essa sequência, vamos dizer assim, de eventos que levam da concepção ao ato suicida, tá bom? Eu pretendo fazer a transmissão de amanhã por volta das 4:30 da tarde, que era o horário previsto hoje. Hoje, infelizmente, foi impossível. Eu queria ter feito às 4:30, precisei marcar o horário para as 3 e acabei começando às 6:30, mas eu entendo que você também sabe, né, que a minha rotina offline é uma rotina bastante agitada, né? Então, um forte abraço para vocês e até amanhã. Tchau!